E aí, gente, tudo bom? Finalmente nós vamos falar sobre esse tema tão pedido por vocês, que é aplicação e reaplicação de protetor solar. Além disso, a gente vai falar sobre uns breves conceitos acerca de fotoproteção e também, de certa forma, sobre o sol. Por isso que eu vim com essa maquiagem meio que a caráter, bronzeada, com a sombra amarela, com blusa amarela, pra gente ficar todo no tema de fotoproteção e dano solar. Mas antes eu queria pedir pra você, por gentileza, curtir o vídeo, porque ajuda muito o canal. E se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle. E se você se identifica com esses assuntos, aproveita para se inscrever também. Bom, gente, como vocês podem ver, eu estou maquiada, mas quando eu vou falar sobre a aplicação e a reaplicação do protetor solar, eu vou colocar alguns takes de eu aplicando e reaplicando o protetor solar, tá bom? Não se preocupe. Mas antes vamos recapitular o que é o FPS, né? O chamado fator de proteção solar. Ele basicamente fala sobre o dano dos raios UVB, que são os raios ultravioleta B. Quando você vê FPS 30, é em referência a esse UVB, tá bom? O UVA está relacionado ao PPD, que no caso deve ser 1/3 no mínimo do FPS. Além disso, esse número do FPS foi obtido com o estudo da dose eritematosa mínima. O que é a dose eritematosa mínima? É a menor quantidade de energia necessária para desencadear o eritema, que é isso aqui que eu simulei no meu rosto. O eritema a gente conhece na linguagem popular como se queimar de sol, vermelhidão, insolação. E os principais raios conhecidos por causarem isso, né, esse eritema, essa insolação, são os raios UVB, por isso que tem essa associação de FPS, raio UVB. E os raios UVA, eles são conhecidos principalmente pelo envelhecimento cutâneo, fotoenvelhecimento. Mas ambos os raios, eles vão atuar na questão de radicais livres, no envelhecimento como um todo, só que eles são mais conhecidos principalmente por essas duas coisas, como eu já falei pra vocês. Inclusive, eu até falei sobre o mnemônico, né, que o UVB é de burning, que significa queimar, e o UVA é de aging, que significa envelhecer, mas isso é um mnemônico, tá, gente? Não significa que são raios de queimar e nem raios de envelhecer. Esse FPS é calculado pela razão da pele protegida sobre o valor da pele não protegida. É assim que eles vão ter o valor do FPS. Outra coisa importante sobre a dose eritematosa mínima é que cada fototipo vai ter uma dose eritematosa diferente. O meu fototipo, por exemplo, que eu achava que era fototipo 1 antes, e hoje eu sei que é fototipo 2, porque eu quase sempre queimo e raramente bronzeio. Porque sim, gente, por incrível que pareça, eu bronzeio em algumas partes, por exemplo, às vezes nas pernas, às vezes nos braços. 99% das vezes eu queimo depois de bronzear um pouquinho, entende? Normalmente assim, eu bronzeio um pouquinho e aí eu queimo a pele. Por isso que eu sou fototipo 2. O fototipo 1, ele nunca bronzeia, ele só queima a pele, fica com a pele avermelhada. Então a dose eritematosa mínima é diferente para uma pessoa, por exemplo, de fototipo 2 do que para uma pessoa de fototipo 4, 5. E o que são esses fototipos, gente? Eles fazem parte da escala de Fitzpatrick, depois vocês dão uma olhada aí no Google, que é uma escala que vai de 1 a 6 fototipos. Aí cada fototipo lá tem sua explicação, sendo que o fototipo 1 é a pessoa mais clara possível e o fototipo 6 é a pessoa mais escura possível. Esses fototipos, além disso, também estão relacionados à probabilidade de câncer de pele, justamente por causa desse eritema. E esse eritema, que algumas pessoas mais branquinhas acham que é bronzear, que acham bonito, na verdade é uma reação inflamatória, por isso que inclusive é uma vermelhidão, né? Se traduz numa vermelhidão. É uma inflamação da sua pele perante os raios solares. E por isso que não é bom a pessoa ficar vermelha, né? Tem gente que gosta, acha bonito e tal. Na verdade, o certo era não ficar vermelha, gente. Eu mesma, inclusive, durante toda a minha infância e minha adolescência, eu achava o máximo isso. E como eu morava em cidade litorânea, adorava ficar na piscina o dia inteiro, adorava ir pra praia, não passava nenhum protetor solar praticamente. E várias vezes eu tive insolação assim absurda, meu Deus. Eu lembro que tinha umas fotos minhas
com o biquíni assim, afastava um pouco o biquíni, tava bem branca a pele. E o resto tava bem vermelha e eu achava lindo. Dito isso, agora vamos partir para a questão dos protetores solares. A gente já falou que tem os protetores inorgânicos e os orgânicos, popularmente conhecidos como protetores químicos e físicos. A gente tem como exemplos de filtros físicos, né, ou filtros inorgânicos ou filtros minerais, o dióxido de titânio e o óxido de zinco. E, diferentemente do que eu já havia dito no outro vídeo, eles não atuam apenas por reflexão. Pelo contrário, gente, é um erro que muitas pessoas cometem, que inclusive eu cometi e que eu vou corrigir agora. Ambos os tipos de filtros, orgânicos e inorgânicos, atuam absorvendo e refletindo a radiação, tá bom? Ambos. Antes, o que a gente achava? Que os inorgânicos ou físicos apenas refletiam e os químicos apenas absorviam, mas ambos fazem as duas coisas. E todos os outros filtros solares são químicos, mas eu vou citar aqui alguns nomes para caso vocês queiram ver nas listas de ingredientes ou tenham algum tipo de curiosidade. Oxibenzona, homossalato, octocrilene, salicilato de octila, dioxibenzona, tinosorb, uvinul, Uvasorb, avobenzona, Uvinul A+, Tinosorb M, enfim, tem vários, porque a grande maioria são filtros químicos, tá? Os inorgânicos são basicamente aqueles dois. Além disso, é importante dizer que os filtros solares, eles são exatamente o que os seus nomes dizem. Eles são filtros, eles filtram a radiação, eles não bloqueiam. Ou seja, sempre vai ter uma quantidade aí de radiação que vai conseguir passar para a sua pele. Por isso é tão importante a gente associar mais de um método de proteção. Protetor solar, óculos, chapéu, ficar em sombra, algo que é inclusive recomendado no consenso de fotoproteção da SBD. Se vocês quiserem, deem uma olhada aqui embaixo que eu já coloquei o link, tem muitas informações importantes e é um documento, né, é do consenso de fotoproteção, então são informações extremamente seguras. Agora vamos falar sobre as formas de apresentação dos protetores solares. Eles podem ser cremes, loções, podem ser aerossol, podem ser stick, que é o bastão, podem ser em pó, como a gente tem aí alguns protetores em pó, podem ser mais oleosos, podem ser mais gelificados. E o que é que você tem que observar quando você for comprar um protetor solar, gente? O que eu vou dizer agora é extremamente importante para que você consiga utilizar o seu protetor todos os dias adequadamente, ou seja, na quantidade adequada, reaplicando se necessário e que ele garanta a cobertura homogênea completa das partes que você quer proteger. Ou seja, ele tem que ter uma boa espalhabilidade. Guardem essa informação porque ela é muito importante. Sabe por que ele tem que ter uma boa espalhabilidade? Porque sem uma boa espalhabilidade você não vai conseguir o principal objetivo quando a gente usa um protetor solar, que é o quê? Formar uma película homogênea fotoprotetora. De nada adianta você aplicar um protetor que é muito denso, muito difícil de espalhar. Alguma parte da sua pele vai ficar desprotegida, vai ficar com quantidade menor, vai ficar com uma camada mais fina e outra mais grossa, porque ele é extremamente denso, então a qualidade do protetor implica diretamente na sua fotoproteção. E eu te digo uma coisa, não precisa ser caro para você conseguir um protetor desse jeito, um protetor que consiga uma boa espalhabilidade. Depois eu vou dar algumas dicas aqui de fotoprotetor também. E a título de curiosidade, vamos dar uma aprofundadazinha, vamos dar uma avançada nesse assunto. O que eu acabei de dizer tem relação com a reologia, que é a questão física, a viscosidade, a espalhabilidade, como eu já expliquei com vocês. Então vou trazer esse novo conceito aí, que é um conceito muito legal, usado na cosmetologia, na dermatologia, e a cosmeticidade do produto. Então decorem isso aí, se quiserem, deem uma pesquisada também para aprofundar. São dois novos conceitos, principalmente esse novo conceito de reologia, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Agora nós vamos partir para a aplicação e reaplicação do protetor solar. Eu não sei se vocês sabem desse dado, mas as pessoas costumam aplicar cerca de 30 a 50% da quantidade ideal de protetor solar. Ou seja, elas não vão obter aquele FPS da embalagem. Se a embalagem
imagem diz 30 fps, ela está considerando que para atingir aquele fator de proteção, você está aplicando 2 miligramas por centímetro quadrado. Mas, Cris, quanto dá isso? Porque esse número é muito específico, eu não vou fazer o cálculo da área do centímetro quadrado do meu rosto. Gente, isso é cerca de 1,5 ml. Vai depender do rosto da pessoa, porque a gente sabe que tem pessoas com rosto maior e com rosto menor. Então vai variar de 1 a 2 ml. Mas isso eu tô falando pro rosto. A gente não pode esquecer que o conceito de fotoproteção, ele faz um cálculo para as partes do nosso corpo. Ele divide o nosso corpo em várias partes e calcula em colheres de chá. Aí o que é que normalmente gera confusão? É que ele coloca que uma colher de chá é para ser distribuída no rosto, no pescoço, nas orelhas e na careca, no couro cabeludo. Só que assim, a grande maioria das pessoas não é careca. E o que acontece? A gente fica naquela dúvida. Eu aplico uma colher de chá para esse conjunto todo, mesmo não sendo careca? Olha, sinceramente, eu prefiro fazer esse cálculo assim, da colher de chá. Sabe por quê? Eu já falei aqui outras vezes, eu prefiro pecar pelo excesso no protetor solar. Porque eu já falei também em outros vídeos, em se tratando de protetor solar, é muito mais econômico em termos de saúde, em termos de pele e manchas, usar mais protetor solar do que estar menos protegido. Até porque, como eu falei, os protetores solares, eles são compostos de filtros e não de bloqueadores. Então, de qualquer forma, vai passar uma radiação solar aí. E por que é tão importante também a colher de chá? Porque a colher de chá nos remete à proteção das orelhas, que são muitas vezes esquecidas, eu mesmo às vezes esqueço também, e do pescoço, né, gente, que é uma área muito importante. Inclusive o pescoço não é só aqui, tá? O pescoço é na nuca. Então tá aí a importância dessa tal colher de chá que a gente fala sempre. Embora as pessoas gostem de quantificar pro rosto, a gente não pode deixar de lembrar dessas outras áreas, porque o sol incide no nosso corpo inteiro, né, gente? Sobre o corpo, falando rapidamente, como é que eu faço? Eu aplico protetor solar se tiverem áreas expostas, tá? Porque se você estiver coberto por tecido, obviamente você vai ter uma barreira física contra o sol. Por isso, quando eu, por exemplo, deixo meus braços à mostra, aí sim eu utilizo protetor solar, mas eu tento utilizar um protetor que não seja grudento, um protetor mais confortável. Até aqui, ó, eu tenho muita dificuldade de usar nas mãos, por quê? Porque eu tô constantemente lavando as mãos. Eu tenho mais toque com lavar a mão do que com usar protetor solar na mão, né? Porque é uma questão de higiene e antes mesmo da pandemia eu já tinha isso, era praticamente um mini toque. Claro que não se compara à doença, né, gente? Vamos com calma. Mas aí que tá o problema de um protetor solar na mão. Você acaba tendo que aplicar com a própria mão e depois você tem que lavar, né, a mão porque tá cheia de protetor solar. Então é um dilema. A solução poderia ser as formas de aplicação alternativas que já eu vou falar. Quando você for aplicar o protetor solar, o que é que você pode fazer? Você pode simular a quantidade de uma colher de chá, certo? Ou quase uma colher de chá, se você não for aplicar esse mesmo protetor no rosto, no pescoço, porque algumas pessoas, como eu, utilizam um para o rosto e outro para o pescoço e para a orelha. Inclusive, fica a dica, quando você não gostar de um protetor, não se chateie e pense, vai ser usado no pescoço, nas orelhas e onde mais precisar. Protetor solar nunca é desperdício, gente. É o melhor investimento que a gente pode fazer. A outra forma é aplicar 3 camadas finas de protetor, 3 camadas bem espalhadas de protetor, ou 2 camadas mais generosas. Mas como vocês podem ver, é algo bem específico, sabe? Por isso que eu fico meio hesitante em fazer essas camadas. Às vezes eu também não tenho tempo, sabe? Quando você tá na correria, você só quer aplicar de uma vez. Então, na maioria das vezes, eu quero aplicar de uma vez. Por isso que eu simulo a quantidade ou na mão ou no próprio rosto. E eu tendo, quem já viu aqui meus vídeos, quem me acompanha no Instagram, eu tendo ao exagero. Tem gente que até comenta assim, nossa, você passa muito protetor solar. É porque a gente sempre tende a subestimar. Já perceberam? Então, quando você pensar assim, nossa, a quantidade está boa, pode ser que não esteja. Pode ser que entre naquela estatística de 30 a 50% da quantidade ideal. Aí, quanto à forma de aplicação, nós sabemos que tem a mão, né, a própria mão, tem pincel de maquiagem, tem esponjinha. Eu prefiro muito mais, infinitamente mais, usar a mão, porque eu não gosto de sentir que eu tô desperdiçando um produto
tão valioso quanto o protetor solar e caro, né, gente? Porque é um produto de uso diário, é um produto de uso contínuo, é como se fosse um remédio contínuo, praticamente da hora que você nasce até a hora que você morre, você vai comprar protetor solar. Então, tudo que me remete a ter um gasto maior, ou um protetor caro demais, ou um protetor que eu tenho que usar com esponjinha ou com pincel, eu já fico meio assim por conta disso, mas isso é uma opinião minha, tá? Então eu, Cristiane, prefiro sempre aplicar com as mãos. Outra regra também de aplicação, que vai ser um bônus, que eu vi no Instagram da Carol Varoto, que é uma médica que eu sigo, até já citei ela aqui outras vezes, que ela usa a regra dos 3 dedos. Ela coloca 3 dedos de protetor solar e aplica no rosto, e conforme ela calculou, corresponde à quantidade ideal. Então vocês podem também usar essa regra. Pronto, já construímos nossa camada uniforme de protetor solar, composta por 2 mg por centímetro quadrado. E aí tem a questão da reaplicação. O que acontece? Normalmente é indicada a reaplicação justamente porque a gente vai ter algum tipo de perda dessa uniformidade da película protetora. Por isso que é tão enfatizada essa questão da reaplicação do protetor solar. E podem perceber que ela é mais enfatizada quando você se expõe de forma direta ao sol, quando tem água, piscina, mar, atrito, enfim. Às vezes a gente nem percebe que a gente fica encostando a mão no rosto, que a gente esfrega o rosto. Agora a gente usa máscara, então a máscara acaba atritando nessa parte aqui, ou seja, essa parte pode ficar desprotegida. E é aí que vai entrar a questão da reaplicação. Eu, agora na quarentena, gosto de aplicar pela manhã e na hora do almoço, na hora da tarde, principalmente porque eu tenho uma rotina, né, de mãe, de fazer mil coisas, e aí eventualmente eu passo a mão, às vezes eu durmo, cochilo, e pode ser que eu perca essa camada uniforme do rosto. E agora a grande dúvida de vocês: como reaplicar o protetor solar? Bom, eu preciso dizer, gente, que a melhor e mais adequada forma é realmente retirando o protetor solar ou a maquiagem, principalmente a maquiagem, e reaplicando ou só o protetor solar, ou fazendo todo aquele passo a passo de novo. Por quê? Porque pode ser que você comprometa essa película uniforme protetora. A gente tem que lembrar sempre disso, é uma película uniforme protetora. Pode ser que você comprometa isso, tá? Por isso que o ideal mesmo é você aplicar na sua pele limpa. Mas isso vai depender muito da formulação do seu protetor solar, da cosmética. Então tem muita gente que fala assim: ai, tem como eu reaplicar por cima do protetor? Via de regra, sim. Via de regra, 99% das vezes, eu reaplico o meu protetor em cima do protetor antigo e sempre dá certo. Só que, como vocês viram lá no meu Instagram, tem protetores que eles são muito problemáticos. Então eu não sei se é o seu caso, do seu protetor ser problemático, esfarelento, ter dificuldade de espalhabilidade. Inclusive, se ele for denso demais, se tiver dificuldade de aplicar e for esfarelento, saiba que você está desprotegido. Provavelmente você está desprotegido por conta do que eu já expliquei. Então eu recomendo, eu sugiro que você veja um outro protetor solar para garantir essa melhor proteção solar. Aí quais são as formas de reaplicação do protetor solar? O creme, né, a loção, como a gente já falou, que é o mais comum, o aerossol, o bastão e o pó. Porém, essas 3, que são as mais apontadas como boas para a reaplicação, elas têm os seus contras, sabe? Elas têm os seus pontos negativos que a gente vai falar agora. O principal ponto negativo dessas outras formas é justamente a heterogeneidade da aplicação. Exemplo, o aerossol, você não tem como ver exatamente qual é a parte que ele tá indo, qual a parte que ele não tá. Eu vou colocar aqui uma imagem do Google de uma pessoa que aplicou protetor em aerossol, e aí na parte que ele aplicou, ele não queimou, e na parte que ele não viu que não aplicou, ele queimou. O que é recomendado quando você aplica um protetor em aerossol? É você ter um método de aplicação, né? Você ter método, digamos, estratégia de aplicação, ver milimetricamente onde você está aplicando, ou então você dá uma espalhadinha com a mão. Eu já fiz isso, eu faço isso às vezes,
dar uma espalhadinha pra garantir que tem uma uniformidade. Isso foi o protetor em spray, tá? Agora vamos falar o seguinte, você pode aplicar o protetor em spray por cima do protetor, outro protetor, ou você pode aplicar por cima da maquiagem, mas são aqueles mesmos problemas. E nesse caso você não tem como espalhar, né, por causa da maquiagem. Além disso, gente, muitas maquiagens vão ficar com um aspecto esquisito, sabe? O chamado aspecto cake ou aspecto de reboco. Então pode ser que não te agrade muito. E mais uma vez também está relacionado à própria formulação do spray. Alguns vão ser mais leves, outros vão ser mais oleosos, pesados. Então realmente tem que ver isso, é algo muito peculiar, muito individual. O segundo método, que também é um método que não é uniforme, é o do bastão, que tem o mesmo problema do spray, porque você não tá vendo onde tá indo o bastão assim perfeitamente, você meio que aplica assim de forma aleatória. Mais uma vez você precisaria ter método, ter um protocolo de aplicação do protetor em bastão, e de acordo com a American Academy of Dermatology, você tem que aplicar 4 vezes pra frente e pra trás. Cada área. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tem mais esse empecilho aí. Além disso, gente, quando você vai aplicar o protetor em bastão em cima da maquiagem, tem gente que fala, ah, mas é só aplicar devagar. Mas, gente, o objetivo de você passar um protetor solar é você obter a proteção solar. Não é sua maquiagem ficar bonita, tá? Vamos lembrar disso. E como é que você vai fazer isso aqui que eu acabei de explicar sem danificar a maquiagem? Considerando que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, de acordo com as leis da física. Alguma coisa vai ter que sair do lugar para que haja substituição, né, gente? Você tá esfregando uma coisa, não tem como. Quando a pele tá só com protetor, eu consigo usar o protetor em bastão divinamente, inclusive adoro. Mas agora a gente vai pro último método, que é o método em pó, que as pessoas perguntam, ah, e se eu aplicar um filtro em pó ou um pó com proteção solar? O protetor em pó, ou a base em pó, ou o pó com FPS, o empecilho maior é que você nunca, nem que você se esforçasse, você ia conseguir obter o FPS indicado. Por quê? Você teria que aplicar uma quantidade absurda de pó. Absurda. Vou simular aqui o que as pessoas fazem quando vão aplicar qualquer pó em geral, seja com FPS ou não. Elas batem um pouquinho o pincel e vão, ó, dando batidinha e tal. Só que o que vocês não percebem é que aquela quantidade de pó, se você fizer assim, se você tirar do pincel, ela é micro, ela é mínima, 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 mínima. E o que a gente estava falando? Que para atingir o FPS tem que ser 2 mg por centímetro quadrado. Bom, então esse seria o principal problema do filtro em pó. Você nunca ia conseguir reaplicar de forma adequada, de forma efetiva para obter o FPS de fato. Mas eu vou fazer uma observação. Existem alguns tipos de protetores que são mais em gel, que tem uma textura mais leve, que você consegue aplicar com esponjinha, que você consegue aplicar com alguma ferramenta assim de maquiagem, dando batidinha. E pode ser que você consiga uma aplicação uniforme, mas dificilmente você vai conseguir aplicar a quantidade ideal sem estragar a maquiagem, mas pode acontecer e existem protetores bons o suficiente para isso, embora seja uma minoria. Então, no final das contas, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai abrir mão da sua maquiagem, retirando a sua maquiagem e reaplicando o protetor solar adequadamente, ou então você vai abrir mão da sua proteção solar ideal, né? Que é a proteção solar realmente adequada. Eu recomendo que você não abra mão da sua proteção solar se você estiver numa praia, numa piscina, em alguma situação de sol incidente de forma direta, se você estiver sob sol intenso e tal. Abra mão da sua vaidade e use o protetor solar de forma adequada, tá, gente? Inclusive eu vejo às vezes esse relato, a pessoa dizendo, ah, mas eu usei protetor solar e mesmo assim fiquei queimado, fiquei vermelho. Será que você usou o protetor solar adequadamente? Às vezes o problema tá nisso. Não adianta nada aplicar uma gota no rosto inteiro ou então reaplicar no sol uma gota no rosto inteiro, que, como eu falei, não vai ser efetivo. Além de tudo isso que eu falei, tem um detalhe sobre a proteção com cor, que muitas pessoas não sabem ou provavelmente sabem e mesmo assim, por causa desse problema que eu vou explicar, elas ignoram. O que acontece? No meu caso, protetor com cor eu praticamente ignoro, praticamente finjo que não existe. Por quê? Porque protetor com cor pra mim tem que ser um protetor branco praticamente, e não tem, né, gente?
A maioria dos protetores solares, eles tendem para um amarelado, um alaranjado, até por conta do óxido de ferro, que geralmente é o pigmento para dar cor a bases, a protetores com cor. Tudo que tem cor, assim, basicamente tem alguns pigmentos, dentre eles o óxido de ferro, que vocês vão ver aí na internet, se vocês buscarem no Google, é um pigmento avermelhado, por isso que a maioria dos protetores é mais avermelhado, mais alaranjado, é por causa disso. E aí o que acontece? É muito difícil a pessoa usar um protetor com cor adequadamente, por quê? Porque fica uma camada muito grosseira se você aplicar a quantidade correta. Então o que as pessoas normalmente fazem, ou pelo menos deveriam fazer? Aplicar a quantidade correta de protetor sem cor, protetor normal, e aí depois, para dar a proteção contra a luz visível, a proteção para quem tem doenças de pele, para quem tem melasma, aplicar por cima desses protetores a proteção com cor. Porque provavelmente, muito provavelmente, você não vai conseguir aplicar a quantidade adequada só com protetor com cor. E aí sim eu recorreria a, por exemplo, a uma esponjinha, a um pincel, só para dar aquele acabamento final. Mas saibam que você não precisa de protetor com cor para necessariamente ter essa proteção contra a luz visível. Como eu sempre falo lá no Instagram, qualquer barreira opaca pode trazer essa proteção contra a luz visível. Falo de pó compacto, né? Pó compacto tem cor, bases, corretivos, o próprio protetor com cor, como eu falei, porque a luz visível, basicamente, o que a gente sabe até agora, né, que ainda tem muitos estudos aí sobre dano solar de forma geral, sobre raios UV de forma geral, sobre luz visível, sobre protetor solar, sobre antioxidantes, mas o que a gente sabe até agora é que a gente pode se proteger contra a luz visível com essa barreira opaca. Inclusive, esse pigmento óxido de ferro, como eu falei, também está presente em todos esses produtos. Ele é o pigmento base para fazer a cor da nossa pele, para mimetizar a cor da nossa pele. Agora eu vou dar algumas dicas de protetores solares para encerrar o vídeo. Porque muita gente me pergunta dica de protetor solar, protetor em conta, protetor que seja bom para pele oleosa. E hoje eu vou falar alguns aqui para vocês pesquisarem. Vou falar de todos os preços, tá? Não vou fazer resenha deles porque vai ter um vídeo específico, um compilado gigantesco de protetor solar. Vocês aguardem. Eu até postei lá no meu Instagram um mini vídeo mostrando meus protetores solares e já pediram lá, falaram, faz um vídeo, já vou fazer, pode deixar. Aí eu vou dar aqui primeiro sugestões de protetores em creme, em loção e protetores mais baratinhos. Os que eu tenho para sugerir para vocês são esses aqui. Esse é o da Nids, por incrível que pareça, ele é um protetor muito bom e muito barato, ele custa mais ou menos de 15 a 24 reais, eu já comprei ele de 15. Dá pra acreditar nisso. E como eu falei também em outro vídeo, não duvidem da eficácia de um protetor solar, porque ele é um cosmético grau 2, então ele precisa de um teste de eficácia, ele precisa de uma comprovação, se é que a gente pode falar nesse termo, para ser comercializado. A Anvisa exige que ele tenha esses testes, tá? Então não é porque um protetor é barato que ele é ruim, gente. Inclusive, teve uma pesquisa aí falando protetor tal não é eficaz, mas foi um terrorismo infundado. Só que eu vou deixar essa conversa para uma outra hora, porque eu acho que é digno de um vídeo só dessa polêmica aí, sobre esses terrorismos aí que a internet faz, que acabam gerando medo, afastam as pessoas de terem adesão e, por consequência, de terem saúde, né? Porque protetor solar não é só skincare, como eu sempre falo, é saúde. E esse protetor ele fica bem sequinho, ele tem uma excelente espalhabilidade, ele parece um hidratante. Sério, vou até mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Ó, parece um hidratante. Ele é bem levinho, nada oleoso, nada viscoso, excelente espalhabilidade. Então a gente já sabe que a gente vai conseguir obter aquela camada uniforme na nossa pele, né? Outra sugestão é esse da Nivea, que é muito bom também, ótima espalhabilidade, ótimo preço.
No meu caso, ele arde os olhos, mas assim, se você puder evitar a área dos olhos, ou se os seus olhos não arderem, ótimo. Tem coisa que arde em mim, não arde nos outros e vice-versa, então vai de testar. E eu acho que vale a pena testar porque ele é um bom protetor também. Eu acho ele um pouquinho menos seco do que o da NYX. Lembrando que não adianta você aplicar uma quantidade pequena para o protetor ficar seco, aplica a quantidade correta. Tem gente que fala assim, ai, o protetor ficou feio no seu rosto, o protetor com cor ficou feio, ou então o protetor ficou oleoso no seu rosto porque você aplicou muito. Mas lógico, gente, a gente vai aplicar muito mesmo e o protetor tem que ter uma boa performance aplicando a quantidade certa. Não tem sentido aplicar uma gotinha para ficar bonito, né, gente? Pelo amor de Deus. Então essas são as minhas sugestões mais baratinhas. Tem os Bioré no preço mais médio, né, cerca de R$65. Essa nova versão não fica totalmente sequinha, mas oferece uma boa proteção solar. Tem um pouco de white cast, então tenham cuidado, ele fica um pouco esbranquiçado. Esse é meu protetor favorito, vocês estão cansados de saber eu falando aqui, vocês estão cansados de ouvir eu falando aqui no YouTube, no Instagram, é o meu favorito, porque ele é bem mate, excelente espalhabilidade, ótimo cheiro, preço adequado. Não gosto de protetor solar caro porque eu não acho sustentável, como eu já expliquei, não dá pra eu comprar muitas vezes e a gente tem que pensar nisso, um protetor que, além de tudo que eu já expliquei, seja sustentável pro nosso bolso, pra gente não ficar com pena de comprar protetor solar. Então, é um preço médio de R$70 a R$80, mas é, pra mim, um dos melhores da vida, atualmente é o meu favorito da vida. Dizem que tem o melhor, Bioré Atlas, tem, né, da Shiseido, mas sinceramente, no momento eu não tenho como investir nesses protetores. Pode ser que um dia eu teste e comprove que eles realmente são melhores, mas no momento esse é o melhor pra mim, é o Sunprice. Ele deixa um efeito de primer na pele, matifica a pele, parece que você acabou de passar um pó. Agora tem um detalhe, ele pode dar um pequeno white cast, que é um pequeno esbranquiçamento do rosto, tenham cuidado. Mas eu acho o acabamento dele excelente, eu passo de manhã e eu reaplicando, né, na hora do almoço, fica a coisa mais linda, parece que minha pele não tem uma gota de óleo. Inclusive, gente, tem um vídeo que eu falo sobre vários protetores solares, deem uma olhada aí no canal, é um vídeo que eu faço a aplicação, que eu falo detalhadamente sobre os protetores solares. Então já consumam esse conteúdo, porque já tem. Não fiquem aguardando o outro vídeo do compilado maior, que ainda vai demorar um pouquinho. Então vejam esse outro vídeo, porque já dá pra tirar umas boas conclusões aí e de repente decidir pelo seu protetor. O protetor com cor, como eu falei, por eu ser muito branca, gente, praticamente eu não gosto de nenhum. O primeiro que eu gostei foi esse aqui. Mas eu já vou avisando que tem gente que acha ele oleoso, tem gente que acha que ele não assenta na pele. Mas eu gostei porque eu gosto de uma pele mais glow. Atualmente eu tô gostando de uma pele mais glow. E ele foi o que mais aproximou do tom da minha pele. Então não tinha como eu não gostar, né, gente? Pra mim, o mais difícil de tudo é atingir o tom da minha pele. E ele conseguiu quase atingir o tom da minha pele, o que já foi um pequeno milagre. Dizem que a nova versão dele tá mais mate. Mas se vocês quiserem arriscar, a nova versão já tem uma nova embalagem também, e aí vocês veem e compram e veem se realmente é mais mate. Dizem que é. Eu não tenho protetor solar aqui em spray pra indicar pra vocês. Os que eu usei eram pro corpo, que era o da Neutrogena e o Banana Boat, mas faz muito tempo, gente, eu não sei nem dizer se eles realmente são bons. Eu pretendo comprar outro aí, até porque eu acho interessante a aplicação do protetor em spray, mas tem aquela pequena cilada que a gente tem que ter cuidado. Porém aqui eu tenho um protetor em bastão que eu tô gostando muito, em stick. Eu sei que também tem da Shiseido, tem da marca Pink Chicks, tem também da Adicus. Todos esses que eu mencionei são super bem falados, super bem recomendados, mas eu não testei. Porém já vi muita gente confiável falando deles. Se eu não me engano, a Luciana Vilela falou sobre o da Adicus e o da Shiseido, não tenho certeza absoluta, mas o da Adicus eu sei que ela falou. E assim, algumas pessoas que eu acompanho e confio já indicaram, então vou indicar aí pra vocês, esses outros. É assim, o meu protetor em bastão, eu achei que ele tem um bom custo-benefício. Muitos protetores solares, gente, tem poucos gramas, atentem pra isso também. Esse tem 22 gramas, então é uma quantidade bem boa. Se você comprar direto da Coreia, esse da Elisaveca, eu acredito que ele sai super em conta. Eu acho que ele sai uns R$60,
por 22 gramas, gente. Isso é um absurdo de custo-benefício, podem acreditar. Porque, por exemplo, os que eu vejo é 12 gramas, R$100. Em loja de importado, ele foi R$150, então já foi mais caro. Só que eu ainda acho que vale a pena por causa da quantidade, sabe? E esse foi o vídeo sobre a aplicação e reaplicação de protetor solar, com algumas informações adicionais aí. Eu espero que tenha valido a pena a espera. Peço desculpas. Me digam aqui embaixo se vocês conseguem reaplicar o protetor solar e como vocês reaplicam o protetor solar, que realmente é algo que eu gostaria de pesquisar, algo que eu gostaria de saber. Se reaplicam e como reaplicam esse protetor solar. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa responder, podem deixar aqui embaixo. Não deixem de me seguir no Instagram, porque lá eu sempre tiro dúvidas, eu converso com vocês, mostro meu dia a dia, mostro produtos novos que eu tô usando. O conteúdo lá, como eu sempre digo, é mais fresquinho do que aqui, porque a interação é mais instantânea. Olhem aqui embaixo os links de descontos, cupons de desconto. Inclusive agora eu tô com um link de desconto da lojinha do Magalu. Não deixem de olhar lá, porque tem muito desconto surreal, gente. Sério, vocês pesquisam o que vocês desejarem de cosméticos e muitas vezes tem frete grátis para um único produto. Por exemplo, tava vendo um sérum esses dias de R$70 e já tava com frete grátis, para vocês terem noção. Às vezes tem mais desconto do que a Época Cosméticos e às vezes também tem um preço menor do que o da Época Cosméticos. Então, sempre que vocês forem olhar algum produto, assim, pesquisar algum produto, entrem pelo meu link, por favor, porque agora finalmente vou ter alguma comissão, gente, finalmente. Antes eu só indicava link e cupom e não ganhava nada. Agora pelo menos vocês vão estar me ajudando. Então entrem pelo link, façam uma pesquisa, eu sempre estimulo vocês a compararem preço, a fazer um planejamento do que vocês querem e compararem preço para ver o lugar que tem frete grátis, o lugar que tem um preço menor. E aí vocês de repente compram lá. E eu vou adorar porque eu vou me sentir muito prestigiada, vou me sentir recompensada. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.